Ao longo, então, dos 4 últimos domingos, nós temos olhado para o livro do profeta Isaías. Talvez porque seja o profeta que mais fala do Messias, desse rei que vem. E como nós temos visto nos últimos dias, nos últimos encontros nossos, Isaías fala para o povo dele, para o tempo dele. E a gente precisa entender, tudo que a gente está lendo, nesse contexto mais imediato ali do tempo que ele estava vivendo. Como eu disse, era um tempo de trevas, de afastamento de Deus, que gerou um monte de problema. Mas ele também fala, não só para o tempo dele, mas para um tempo vindouro, para um tempo no futuro. Desse rei que vai vir para consertar essas coisas. E nesse sentido, Isaías tem tudo a ver com o advento, que é esse tempo de expectativa, esse tempo de espera, de esperança nesse rei que vai vir. E quando ele chega, ele muda tudo. Então, o tema nosso dessa manhã é isso, Quando Deus chega, tudo muda. E hoje a gente vai olhar para o texto de Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. E vamos olhar para 3 eventos essenciais que marcam essa mudança. Eu quero convidar você a ler comigo, Isaías 9, de 1 a 7, está aí no teu boletim, acompanhar essa leitura. Aba, você pode fazer essa leitura para a gente? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo. Pai, tua palavra foi lida, eu peço que o teu Espírito Santo, Deus, fale conosco, ilumina nosso coração, nossa mente, tira todo o cansaço, qualquer indisposição, meu Pai, da nossa parte, e nos renova através dessa palavra, sopra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então hoje quero falar para vocês sobre 3 eventos que acontecem quando Deus chega, e que mudam tudo na nossa vida, tudo à nossa volta e futuramente todo o universo. E o primeiro evento que ocorre quando Deus chega é que na presença de Deus as trevas fogem. O texto começa dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Israel é um povo que era formado por 12 tribos, e cada tribo tinha o nome de um dos filhos de Jacó, ou Israel. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Naftali e Zebulon eram as tribos que ficavam no norte da região. Então, essa região norte sempre foi marcada por muita instabilidade, desde o livro dos Juízes, quando eles conquistam Canaã. Eles nunca conseguiram se estabelecer com força nessa região,
Por quê? Porque é a primeira área a ser invadida pelas grandes potências que tem em redor. Então, na época, você tinha a Síria, o Líbano, a Assíria, que ficava do outro lado, e essa terra do norte era o primeiro lugar que os caras entravam. Então, eles nunca conseguiram se estabelecer nessa região. Além disso, e por conta disso, era uma região multiétnica, porque você tinha poucos judeus e muitos estrangeiros. Então, você tinha a influência de todas essas culturas nessa região. E isso trouxe fortes influências pagãs para essa região, tornando ela uma área espiritualmente meio obscura. Tanto é que, quando a gente olha até para o Novo Testamento, a gente vê que essa região ela era vista com desprezo. Por isso que ela é chamada de Galiléia dos gentios. A palavra gentil, né, lá na língua deles, quer dizer nações. Então é a Galiléia das nações, porque estava tudo misturado. Por exemplo, quando Natanael, que vira um dos discípulos de Jesus, ele sabe que Jesus é de Nazaré, ele pergunta, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque era uma região considerada obscura, né? Lembram quando Jesus pega os discípulos e leva eles para Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe ficava mais ao norte. E aí Jesus está caminhando com os discípulos e ele pergunta, né, quem os homens dizem que eu sou? E aí os caras falam, alguns dizem que tu és, sei lá, Jeremias, Elias, né, algum dos profetas. Tal. Ele pergunta, e vocês? Quem vocês falam que eu sou? E aí o Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas, do quê? Do inferno não prevalecerão. Sabe o que Jesus falou sobre as portas do inferno? A região de Cesareia de Filipe tinha uma caverna que era conhecida como a porta do inferno. E nesse lugar tinha um templo pagão, onde eles cultuavam Deus Pan. E provavelmente Jesus leva os discípulos até esse lugar, quando ele faz essa declaração. Até o The Chosen aproveitou essa leitura e fez isso, né? Não sei quantos assistiram, mas é exatamente isso que acontece. E o culto ali ao Deus Pan era assim, eles faziam sexo com os bodes, era uma coisa assim, bem terrível, assim, sabe? Então, é isso, tipo, tinha todo esse contexto naquela região. E aí vem Isaías e fala, o povo que andava nas trevas viu grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Você percebe como que isso é surpreendente? Como que isso é inesperado? Por quê? Porque humanamente falando, a gente espera que Deus intervenha onde? Nos centros do poder e da religião. O lugar onde está o trono e o lugar onde está o templo. Que nesse caso específico era Jerusalém, que ficava no sul. Mas Deus escolhe agir na Galiléia, que era o lugar mais improvável, mais esquecido, mais desprezado. Por quê? Porque quando Deus chega, as trevas perdem o poder. E Deus queria deixar isso muito claro para a gente. Que Ele ilumina os lugares mais sombrios, não apenas no mundo físico, mas no coração nosso. E eu gosto muito de ouvir os relatos do que Deus tem feito no mundo, sabia? Esse último ano agora, eu participei virtualmente, né, de um congresso, que é um dos maiores congressos de plantação de igreja do mundo. E eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela é a líder da Vineyard, da Inglaterra. E a igreja da Inglaterra é uma igreja que todo mundo fala que está morrendo. Essa moça falou que quando ela chegou como é que fala? Onde ela ia atuar, né? Que ela estava ligada também a uma igreja mais histórica e tal. O bispo da igreja falou assim, você é responsável por fechar as portas da igreja. E ela olhou para o cara e falou assim, como assim, né? Tipo, eu achava que as portas do inferno não iam prevalecer, agora vou ter que fechar a porta. E, enfim, para encurtar, né? Qual que é o testemunho que ela contou, que eu achei muito bonito? Ela disse que um dia ela estava numa festa, na casa de um amigo. Uma festa, cara, uma festa normal. Não era nada de igreja, era uma festa simplesmente. E ela foi para a casa desse amigo, e ela levou um caderno, que era um caderno muito pessoal dela, onde ela escrevia poesias, orações, sabe? Um monte de coisa assim, muito do coração dela, né? Acabou a festa, a festa foi rolando até de madrugada, deu umas 4 horas da manhã, ela catou e foi embora para a casa dela. E, tipo, a casa dela ficava, sei lá, mais de 1 hora, né, longe da casa do cara.
Ela estava quase chegando na casa dela, ela percebeu que o caderno dela tinha ficado na casa do amigo. E aí ela catou e falou, putz, cara, e agora? Resolveu dar meia volta e voltar, né? E falou assim, cara, eu vou bater, se ele abrir a porta, eu falo, né, tal. Se não, se eu bater ele não... Porque já deve estar dormindo, né, ela pensou. Vou embora para minha casa. Ela bateu na porta do cara, o cara abre, o cara abriu e ficou assim, fulana, é você? Ela, oi, desculpa, né, tal. Ele, não, é você mesmo? Ela falou, não, sou eu, né? Aí falou, não, entra, vamos tomar um chá, tal, né? E o cara foi lá, foi fazer um chá, e começaram a conversar da festa. Aquela coisa, né, quem tinha ficado com quem, sabe? Né? Esses esqueminhas assim, né, de festa. Dando risada e tal. O cara olhou para ela e falou assim, fulana. Ela falou, nossa, você estava tão feliz, né? Ele falou, cara, eu nunca me senti tão sozinho e tão deprimido quanto nesse dia. Ele falou, porque eu via as pessoas e eu pensava assim, cara, o que falta para mim que eu não tenho isso? E aí o cara decidiu que ele ia se matar naquele dia. Porque ele estava muito mal, muito deprimido. E aí diz que ele lembrou dela. E aí no que ele lembra dela, ele diz que ele catou e fez uma oração. Ele não era cristão, nem acreditava em Deus direito. Ele falou assim, Deus da fulana, Deus da Maria, vai. Se você existe, faz ela tocar na porta da minha casa hoje. E aí a moça catou e abriu a porta. Tocou, né? E aí ele ficou, tipo... E quando ela contou esse testemunho, todo mundo bateu palma, tal, falou, não, vocês não estão entendendo, gente. Ela falou, eu não queria ir para lá, entendeu? Tipo, eu fui brava, ela falou, eu fui resmungando, eu fui o caminho todo resmungando, brigando, sabe? Murmurando, puta, como eu sou burra. Ela falou assim, Deus usou esse negócio, sabe? Porque é isso, cara, quando Deus chega, Ele chega do jeito que Ele quer, as trevas vão embora. Aí eu lembrei outro testemunho da Bugra. A Bugra é uma missionária que era da IPI, né, já faleceu já, nos últimos uns anos aí atrás. Eu ouvi ela contar a história. A Bugra foi missionária em Santa Catarina, Florianópolis. Cadê? Quem que está mudando? Né? Nos anos 60, 70, quando tinha um monte de hippie lá em Florianópolis. A Bugra, ela era filha de um advogado ferradão. Ela também, assim, tipo, na faculdade e tal, ela larga tudo para ir morar com os hippies e pregar sobre Jesus. E ela ficou a vida toda dela pregando. E ela disse que tinha um traficante que era um cara muito chato, que atrapalhava muito ela. Esse cara foi preso. E aí o cara ficou anos na cadeia e tal. E aí disse que um dia o cara estava doente na cadeia e tal. E aí ele lembrou da Bugra, lembrou das coisas que ela pregava. E ele orou e falou assim, Deus, se você existe, me tira desse lugar. E aí diz que nessa hora entrou uma luz pela janela. E o cara falou assim, que ele sentiu que Deus estava presente naquilo. E ele sentiu uma voz falando para ele, hoje você vai sair daí. Chegou no final do dia, depois não tinha ido um advogado lá, feito revisão de casos e tal, que já era para o cara sair. E naquele dia o juiz mandou soltar o cara. E o cara saiu, foi falar com quem? Com a Bugra. Mas qual que foi a reação da Bugra? Falou assim, cara, que missionária sem vergonha que eu sou. Que preciso do próprio Deus entrar na prisão e falar com o cara diretamente, porque eu não tive coragem de ir lá. E aí eu lembro dos relatos do Steiger, que é um grupo de missionários urbanos, né? Que agora no Halloween, eles contaram que estavam lá em São Paulo, né? A galera na rua, tal, um monte de festa, um monte de gente fantasiado, né? E eles vêem um menino na sarjeta, assim, olhando meio distante, sabe? A festa, assim. E aí chegou o grupo num cara e falou assim, você tem medo de quê? E aí o menino falou, cara, eu tenho medo de não ser bom o suficiente. E aí começaram a trocar ideia com o moleque e tal, foi. Até que alguém falou para ele, cara, mas Jesus morreu para mudar isso na tua vida, tal, você não quer conversar com ele e tal? E aí o menino, no meio do Halloween, o menino, vocês estão entendendo? Porque quando Deus chega, cara, Ele chega e Ele muda. E assim, é interessante que não precisa ser num contexto religioso. Porque Deus pode romper as trevas e trazer luz até para quem nem acredita nele.
E aí eu lembrei de uma história de um poeta amazonense chamado Tiago de Mello, que é um cara que eu nem sei se ele crê em Deus ou se ele não crê, mas esse cara foi preso na ditadura militar, o Tiago de Mello. E ele contou que um dia ele foi preso, e aí colocaram ele numa cela, uma cela escura, já de noite. E ele nessa cela, assim, tipo, desistindo da vida, totalmente sem esperança, todo machucado, tinha apanhado absurdamente. Chega de manhã e entra um facho de luz pela porta da prisão. O suficiente para iluminar do outro lado da sala, que a parede estava riscada. Quando ele chega perto, sabe, tipo, riscado com pedra, manja, tipo Homem das Cavernas? Sabe o que estava riscado na parede? Estava escrito assim, ó: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã já vai chegar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã já vai chegar. Era um poema dele, que alguém escreveu antes dele. E quando ele leu aquilo, ele começou a rir, e ele falou assim, que foi impossível, tipo, não ter esperança de novo na vida. Porque é isso, cara, quando Deus entra, Ele tira a gente das trevas. E eu pergunto, quais são as trevas da sua vida hoje? Quais são as sombras que te oprimem? Um relacionamento quebrado, ou alguns relacionamentos, ansiedade, pecado, falta de direção. Assim como Deus brilhou lá na Galileia, brilhou na vida do Tiago de Mello, Ele também pode brilhar na sua vida. Porque no Evangelho a gente vê que Jesus, que é a grande luz do mundo, Ele enfrentou a maior treva que tem por nós. Quando Ele foi abandonado por Deus. Deus meu, por que me abandonaste? E diz que era meio-dia, e ao meio-dia o sol ficou escuro, porque Jesus estava absorvendo toda a escuridão que era nossa, para que a gente pudesse ter luz. Então é isso. Ele não apenas ilumina o caminho, Ele é a luz que transforma tudo o que toca. Então confia que hoje, se Deus chegar na sua vida, até as trevas perdem poder. Agora, tem um segundo evento que acontece quando Deus chega, que é o seguinte: a alegria se multiplica. Do verso 3 ao verso 5. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exaltam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Isso daí é quando Gideão vence, né, uma batalha. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida com sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Lembra que eu falei? Quando Isaías falou essas palavras, o contexto é de opressão. Por quê? Porque a Síria e o reino do norte, que era Israel, lembra que tinha dividido a tribo em duas tribos, né? O reino do norte e o reino do sul? Israel é o reino do norte. A Síria e Israel tinham se juntado para atacar Judá, que era o reino do sul. Eles fizeram uma aliança. Só que o rei de Judá, em vez de confiar em Deus, ele foi pedir ajuda para o rei da Síria. E o rei da Síria veio, ajudou, mas tornou o rei de Judá vassalo dele. Então ele tinha que pagar altos tributos, né, um imposto muito grande, tinha toda a opressão e todo o medo de que eles entrassem numa guerra a qualquer momento. Agora, o que é interessante é o seguinte, que todo comentarista bíblico fala que, você reparou que o tempo verbal está no passado? Só que Isaías está falando de uma coisa que ainda não aconteceu? Ele está falando de uma coisa no passado, mas algo que ainda não aconteceu. Ou seja, é como se ele estivesse vendo o futuro, mas um futuro que já está consumado, que é imutável, que é igual Thanos, né? Inevitável. Não tem como mudar esse futuro. E o que ele vê? Ele vê que apesar da escuridão, da dominação estrangeira, do medo, Isaías enxerga que a vitória vai ser dos oprimidos. Ele enxerga que a vitória vai ser dos humilhados, que a vitória vai ser dos fracos. Só que presta atenção numa coisa. Isso não é masoquismo espiritual, tá bom? Pelo amor de Deus. Não vai achar que você tem que sofrer para depois ser recompensado no futuro. Não é isso. Você pode até acreditar nisso se você quiser, nada contra, tá? Mas isso é karma, sei lá, lei da atração, mas não é cristianismo. Porque o que Isaías está falando, para a gente estar proclamando, é que o reino de Deus é subversivo. Quando Deus chega,
Os soberbos são humilhados e os humildes são exaltados. Os oprimidos saem vitoriosos, não por conta da força deles, mas por conta de quem lutou por eles foi o próprio Deus que os libertou. É isso que Maria fala, por exemplo, quando ela canta, né? Grávida de Jesus. E ela vai visitar Isabel, e aí Isabel saúda ela e tal, as crianças se remexem lá. E aí Maria canta um cântico que chama Magnificat. O Magnificat fala assim, ó. Que Deus agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. A vitória dos fracos multiplica a alegria, porque ela é surpreendente e ela é inesperada. A gente não fica mais feliz quando uma pessoa fraca ganha do que quando um forte ganha? Uma coisa é você ver uma grande seleção vencer no final da Copa do Mundo, né? Outra coisa é você ver Camarões ou Japão chegar no final e vencer. Tipo, já pensou, cara? Uma coisa é o melhor carro de Fórmula 1 vencer o grande prêmio. Outra coisa é um piloto novinho com um carro meia boca, sabe, na raça ir lá e vencer. Uma coisa é um jovem, uma jovem que a vida toda estudou em colégio bilíngue particular, passar em primeiro lugar no vestibular. Outra coisa é o moleque da comunidade fazer a mesma coisa. Por que essas histórias, elas inspiram tanto a gente? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? É porque, na verdade, elas apontam para o reino de Deus. O reino onde os últimos serão os primeiros, e onde Deus reverte totalmente as expectativas humanas. Essa é a alegria que Isaías vê. Não é uma alegria comum, mas uma alegria abundante, transbordante, que brota da certeza de que Deus está no controle. E que o que Ele faz surpreende todo mundo. A alegria que Deus oferece não é passageira como a do mundo. É uma alegria que nasce da certeza de que Ele está conosco, que a vitória final pertence a Ele. Então, cara, não importa o que você está passando na tua vida. Não importa o tamanho da luta que você está vivendo. Você pode ter certeza de uma coisa. A vitória final é de Deus. E é dos oprimidos, é dos humilhados. Né? Porque quando Deus chega, Ele transforma sofrimento em celebração. E aí a alegria se multiplica muitas vezes mais. Por fim, o último evento que acontece quando Deus chega é o seguinte. Bom governo se estabelece. Porque o menino nos nasceu, um governo se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. O seu nome será. Na Bíblia, o nome tem um peso especial. Porque eles não são só, um jeito de você chamar o fulano ou ciclano. No contexto bíblico, o nome revela o caráter e o destino da pessoa. O nome tem esse peso. Por isso que quando Deus muitas vezes transforma a vida de alguém, Ele muda o nome da pessoa. Jacó significa trapaceiro, enganador. Quando Deus toca a vida de Jacó, o nome dele vira Israel, quer dizer príncipe de Deus. Depois, quando o caçula de Jacó, nasce, a mãe dele morre no parto e ela chama ele de Benoni. Benoni quer dizer filho da minha dor. Mas aí o Jacó, antes dela morrer de vez, ele muda o nome dele para Benjamim, que quer dizer filho da minha destra, filho da minha força. Em Isaías 9, o nome do menino que carregará o governo sobre os ombros, revela quem ele é e como ele vai governar. Então ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. A palavra em hebraico é Messias e em grego é Cristo, quer dizer ungido, é o rei. E os 4 títulos dele mostram como é que ele vai governar. Primeiro, maravilhoso conselheiro, que também pode significar um estrategista extraordinário, no sentido militar mesmo, sabe? O cara que pensa ali na batalha, que faz estratégia, tipo Capitão Nascimento, estratégia. Né? A ideia é essa, o cara é um estrategista. Deus forte, Deus guerreiro. A ideia aqui é o seguinte, porque, gente, só para contextualizar, eles não pensavam que era um homem Deus, eles pensavam que era um cara que vinha, um ser humano, um rei. Então, qual que é a ideia aqui? É que ele é um herói ou um campeão que luta na força de Deus. Por isso que é o Deus forte, Deus guerreiro. É igual, lembra quando Davi foi enfrentar Golias?
Davi vira para Golias e fala assim, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra você na força do Senhor. É exatamente isso, por isso que ele é o Deus forte. Que mais? Pai da eternidade. Também, Isaías provavelmente não está pensando num Deus, numa pessoa divina, ele está pensando o quê? Numa hipérbole, num governo, numa dinastia que não tem fim. É igual diz lá no Salmo 61, né, que dias sobre dias acrescenta ao rei, os seus anos duram gerações após gerações, ou seja, esse reinado que não tem fim, né? E o príncipe da paz, aquele que estabelece a shalom de Deus. Lembra que eu falo para vocês? Shalom quer dizer prosperidade, uma vida que floresce totalmente. Esses títulos descrevem um governante extraordinário, mas um líder político e militar. Um estrategista sábio, um guerreiro poderoso, um líder que teria uma dinastia eterna, um promotor da justiça. Qual que é o problema? O problema é que o Messias vem e ninguém reconhece esses títulos nele. Não é isso? Porque o pessoal esperava alguém que fosse como é que fala? Um maravilhoso conselheiro, não é? Aí vem o Messias, só que ele vem com umas ideias malucas, que não faz o menor sentido. Ele fala assim, se alguém te bater no rosto, vira outra face. Loucura. Eles esperavam alguém que fosse alguém que lutasse com força. Mas ele se faz fraco. Esperavam alguém que tivesse uma dinastia que não tivesse fim, mas ele morre jovem, solteiro, sem herdeiros. Vocês percebem que quando Deus chega, ninguém reconhece ele, porque todo mundo esperava um Deus poderoso, mas ele vem como um Deus fraco? Aliás, esperavam um homem poderoso, mas ele vem como um Deus que se faz fraco? Sabe por quê? Paulo vai falar para a gente lá em 1 Coríntios 21 a 25, ele fala assim, porque no final das contas, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Jesus venceu o pecado não com violência, mas com sacrifício. Jesus trouxe paz não pela força, mas pelo perdão. Ele estabeleceu um governo eterno, não acumulando poder, mas abrindo mão do poder. Ele reconciliou a gente com Deus, não impondo uma paz como os romanos fizeram, né, quando colocaram a Pax Romana, mas convidando todo mundo a servir uns aos outros e a servir a Deus. O bom governo que Deus estabelece não é pela força, mas pelo amor sacrificial. Então, gente, para finalizar, Jesus ele não só cumpriu esses títulos, ele nos convida a viver sob esse governo. Ele oferece tudo isso gratuitamente, porque na cruz ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Sob o seu reinado não precisamos mais buscar sabedoria humana, força própria ou paz passageira. A questão é, você quer ficar debaixo do governo desse Deus? O Bonhoeffer foi um pastor luterano que viveu na época do império do regime nazista. E ele chegou até a ser preso porque ele estava numa conspiração para matar o Hitler. Na prisão, ele escreveu uma reflexão sobre o advento. E ele fala assim, refletindo sobre o nome de Jesus Emanuel, Deus conosco. Ele diz assim, Deus está perto, mas sua vinda nos coloca diante da grande pergunta, você quer viver no reino que Ele traz? Deus conosco exige uma resposta. Deus conosco exige uma resposta. Que resposta você vai dar para o rei? Quem governa a sua vida? A forma da gente experimentar a shalom do príncipe da paz é a gente se render ao governo dele. Confiando que na fraqueza dele, a gente tem força. Na cruz dele, a gente tem vida. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração.
Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Tiago de Mello. Pai, te agradeço por essa palavra, Deus. Peço que o Senhor nos ajude a respondermos o Príncipe da Paz, rendendo as nossas vidas, ó Pai, ao governo santo, maravilhoso, que Ele nos dá, ó Pai. Que a gente possa abrir mão, ó Deus, de querer viver a partir da nossa sabedoria, a partir da nossa força, a partir daquilo que nos dá alegria, que nos dá paz, e que nós possamos aceitar, ó Deus, a força, a sabedoria, a alegria, a paz que só o Senhor pode nos dar. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.